Posso conseguir uma UTI pelo SUS? Meu ex-marido não paga pensão. O que eu faço? Meu pai faleceu e agora? Querem me Como eu faço despejar? Eles inventário? podem fazer isso? Preciso de um habeas corpus para o meu marido. Aqui, o direito é seu. Um podcast da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Olá! Estamos de volta com o 5º episódio da temporada especial do podcast O Direito é Seu. Meu nome é Lívia Amaral, sou jornalista da Defensoria Pública do Estado de Goiás e nessa temporada estamos debatendo os direitos das pessoas com deficiência. E ainda temos uma novidade, estamos em vídeo, graças à nossa parceria com a Faculdade Senso. Antes de começarmos, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, longos, tenho 37 anos, estou utilizando um macacão preto e um terno cinza. Nessa temporada, todos os episódios estão disponíveis em Libras e com transcrição de áudio, para que seja acessível para todo mundo. E para finalizar a nossa temporada especial, que é focada nos direitos das pessoas com deficiência, o nosso episódio de hoje fala sobre acesso à saúde. Medicamentos, tratamentos, cirurgias, quais são os direitos das pessoas com deficiência em relação ao acesso à saúde? Para falar disso, hoje nós recebemos o defensor público Felipe Takayasu, que é titular da 2ª Defensoria Pública Especializada de Atendimento Cível de Aparecida de Goiânia e é colaborador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública de Goiás. Bem-vindo, Felipe, e eu queria que antes da gente começar esse bate-papo, você fizesse sua autodescrição. Bom, obrigado, Lívia. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme falar contigo, falar com o nosso público. Eu sou um homem de 1,82 m, uso barba, óculos, tenho a pele branca, cabelo preto, estou vestindo um terno preto e uma camisa branca. Muito obrigada. Para a gente começar esse episódio, a gente vai ouvir aqui agora uma pergunta de uma de nossas assistidas. Meu nome é Luana e eu sou neurodivergente. Além disso, tenho síndromes epilépticas. Tenho realizado o tratamento, cheguei a fazer cirurgia, mas não resolveu. Agora, o médico me receitou um medicamento à base de cannabis sativa, mas o Estado negou o fornecimento. A Defensoria pode me ajudar? Então, Felipe, o uso do canabidiol ainda é uma polêmica, né? A gente sabe que há uma resistência de alguns setores para fazer esse fornecimento. Eu queria aproveitar essa pergunta da Luana para você explicar um pouquinho para a gente qual que é o passo a passo para esse tipo de solicitação desse tipo de medicamento e também para os demais medicamentos. Medicamentos à base do canabidiol são como qualquer outro medicamento. Então, o uso desse medicamento não vai ter nenhum efeito psicoativo em relação à pessoa, não tem relação com a substância psicotrópica da maconha. Na verdade, é a mesma planta, é extraído e feito um medicamento que tem uma funcionalidade para pessoas que precisam dele. Então, o preconceito que tem sobre essa matéria, ele é desmedido. Agora, como você bem colocou, assim como os demais medicamentos, tem um passo a passo para a gente conseguir esse medicamento pelo SUS. Primeiro, a pessoa deve se dirigir a um médico, se tem alguma doença, ela vai se dirigir a um médico. Esse médico vai analisar o caso dela, a situação dela, e vai receitar o medicamento. Ela vai pegar essa receita e vai até as farmácias públicas, né? Farmácia estadual ou farmácia municipal. E vai fazer lá, vai entregar para retirar esse medicamento. Se esse medicamento não for entregue a ela, terá que ser por algum motivo. Ou aquele medicamento não tem no estoque, ou aquele medicamento não está na lista do SUS, ou ele está na lista do SUS, mas para outra doença. Então, tem que ter algum motivo para esse medicamento não ser entregue. Aí o que a gente recomenda para os assistidos é que, nesse caso, solicite para a farmácia essa negativa por escrito. Qual é a razão específica daquele medicamento não estar sendo entregue? De posse dessa negativa, ela se dirige à Defensoria Pública, procura, no caso dos nossos assistidos, que não têm condições nem de contratar advogado e nem de comprar esse medicamento de forma particular, ela procure uma das unidades da Defensoria Pública, da cidade onde ela mora, e leve os documentos dela e essa negativa. Nós vamos analisar essa negativa, verificar se tem alguma razoabilidade, se tem algum fundamento, e de posse dessa análise, verificando a possibilidade, nós entraremos com uma ação judicial.
Você até citou na sua fala a questão dessa lista, né, de medicamentos fornecidos pelo SUS. A gente sabe que tem essa lista, né, cujo nome é Rename, né? Isso. E eu queria saber como que funciona para os medicamentos que não estão nessa lista e a pessoa precisa dessa medicação, precisa desse tratamento, o que ela deve fazer? O SUS, ele é uma política pública, né, o Sistema Único de Saúde, uma política pública instituída pelo governo para atender toda a nossa população. Ele estabelece listas. O Rename é a Relação Nacional de Medicamentos, tem a lista estadual, tem o REMUNE, a lista municipal, a lista nacional, um mínimo que deve ser fornecido por diversos entes, União, Estado e município. Mas o Estado e o município, eles podem, além disso, acrescentar medicamentos. O que ocorre, Lívia, é que muitas vezes, como cada organismo humano é de uma forma e reage ao tratamento e reage até à própria doença de uma maneira muito peculiar, às vezes aquela lista que está para o SUS, a lista do SUS que estabelece um medicamento para aquela doença, pode não fazer efeito para aquela pessoa, pode não gerar o benefício contra aquela doença. Ou ela pode ter um efeito adverso àquele medicamento muito grande. Então, pensando nisso, a nossa jurisprudência trouxe hipóteses excepcionais, que seria quando o medicamento não está previsto em nenhuma dessas listas e mesmo assim se poderia entrar com uma ação judicial e conseguir esse medicamento. E a gente faz isso diariamente na Defensoria. Por isso que é importante, conectando com a pergunta anterior, que ele traga essa negativa para que a gente possa analisar a razão da negativa. E a gente verificar se é porque faltou estoque, né, ou se é porque está fora da lista. Mas essa hipótese excepcional, ela exige, segundo a nossa jurisprudência, segundo nossos tribunais superiores, a presença de alguns requisitos. Claro que o assistido ele não vai precisar verificar esses requisitos. Essa é uma análise jurídica e isso é feito pelos defensores públicos, né, e toda a nossa equipe de apoio. Alguns requisitos são cumulativos. Um desses requisitos, por exemplo, é essa pessoa ter comprovada a ineficácia dos medicamentos que estão no SUS. Ou seja, a pessoa não pode escolher um outro medicamento fora do SUS sem ter um motivo para isso. Então, ela vai ter que demonstrar. Isso é demonstrado por laudo médico circunstanciado que atenda aquele paciente. Então, é basicamente o médico dizendo: esse paciente tem uma situação singular que, apesar dessa política pública existir para a população em geral, para essa pessoa precisa de uma análise diferenciada. Então, esse médico vai fazer um laudo, e aí o assistido não precisa se preocupar nisso no primeiro momento, ele vai primeiro na defensoria, e aí nós analisando o caso, nós passamos um formulário para ele, se for esse o caso. E aí ele vai no médico, e aí o médico vai preencher por que aquele medicamento é imprescindível para aquele caso, ou seja, por que ele é necessário, porque ele não pode faltar naquele caso. Vai preencher também por que os medicamentos do SUS não foram suficientes, não foram eficazes para aquele caso. Vai também demonstrar, aí não o laudo, mas através de documentos de renda da pessoa, nós vamos demonstrar também para o Poder Judiciário que aquela pessoa não pode adquirir aquele medicamento por via particular, porque essa exceção do SUS não vale para toda a população. Essa exceção vale para as pessoas que não têm condições de adquirir aquele medicamento. Existe também um último requisito, que é o registro na Anvisa. Só que esse é um requisito mais técnico, então o assistido não precisa se preocupar com isso. Ele indo até a defensoria, nós lá vamos fazer essa análise. E no caso dessas pessoas com deficiência, elas têm prioridade nesse trâmite processual, nesse atendimento? Como que funciona? Sim, a prioridade das pessoas com deficiência está prevista no Estatuto das Pessoas com Deficiência. E diz lá que elas têm prioridade de atendimento, de socorro. Em qualquer órgão público elas têm prioridade de senha, inclusive na defensoria. E elas também têm prioridade de tramitação. E essa tramitação não é só de processo judicial, é uma prioridade também para tramitação de processos e procedimentos administrativos. Então, quando ela faz esse pedido lá de medicamento, que eu falei anteriormente, é importante que ela mencione, que ela leve, né, a comprovação de que ela é uma pessoa com deficiência, porque obrigatoriamente o procedimento dela lá deve ter tramitação prioritária. E depois que nós ingressamos com a ação, nós também colocamos na petição inicial, também marcamos no sistema judicial, e aquele processo também tem que ter tramitação prioritária.
A única ressalva que deve ser feita é que, nos casos de atendimento de urgência, de emergência, deve ser observado os critérios médicos. Então, no caso de um atendimento num pronto-socorro, a pessoa com deficiência ela tem prioridade entre todas aquelas que estão na mesma situação, mas tendo uma pessoa com situação mais grave, e aqui a gente pode pensar num medicamento oncológico, num grau mais avançado, pode pensar numa cirurgia de urgência, daí a prioridade é da pessoa que tem essa urgência segundo os critérios médicos. Felipe, e os planos de saúde particulares, né? Eles são obrigados a custear terapias como psicologia, fonoaudiologia? Essas terapias, como psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, que são, inclusive, terapias muito importantes, principalmente para as pessoas com autismo, essas terapias devem ser custeadas pelos planos de saúde, mesmo na cobertura mínima de ambulatorial. E recentemente, no ano passado, a ANS decidiu que não há limite de sessões. Então, antes um problema que tinha muito é que os planos de saúde limitavam a 10 sessões anuais, e aquilo não era suficiente para aquele paciente. Então, atento à realidade de cada um, foi derrubada pela ANS essa limitação. Então, caso o plano de saúde esteja negando a fornecer um tratamento desse mencionado, ou ele esteja fornecendo em um nível, em uma quantidade inferior àquela determinada pelo médico, o assistido pode procurar a Defensoria Pública para que a gente analise. E, se for o caso, propõe uma ação judicial. E o SUS também pode fornecer o home care para pessoas que necessitam desse tratamento, né? Como que funciona isso? Eles podem procurar a Defensoria em caso de negativa? O home care é uma internação domiciliar. Essa internação ela pode ser diretamente ou ela pode ser em substituição a uma internação hospitalar. Está no hospital e o médico percebe a possibilidade, a necessidade de se encaminhar para tratamento em residência. Então, há uma adaptação da residência com profissionais e equipamentos nessa residência para que essa pessoa não precise ficar dentro do hospital. Isso por uma série de fatores, tanto um fator da própria dignidade da pessoa de ser tratada na sua casa, como até fatores biológicos. Dentro do hospital, você tem maior risco de infecção hospitalar, aquela pessoa corre maior risco de agravamento da sua doença. E também tem uma questão de política pública, que você libera um leito de hospital para uma pessoa que tem uma necessidade de uma urgência, uma emergência mais grave, de uma atenção médica 24 horas. Então, nesse contexto está incluído o home care, que seria isso o home care. E no âmbito do SUS, houve uma alteração da lei do SUS para deixar expresso que o SUS já dentro da nossa Constituição, ele já diz que o SUS é universal, ou seja, para todos, e é integral, ou seja, deverá cobrir todas as doenças, todas as moléstias. Então já era possível extrair esse significado da nossa Constituição. Mas a lei do SUS foi alterada e passou a prever expressamente a internação domiciliar e o atendimento domiciliar como dentro do âmbito do SUS. E esse atendimento se dá na forma tanto de médicos como também de fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais, ou seja, uma equipe multidisciplinar. Com isso, fica mais evidente, então, a obrigação do Estado custear esse tratamento. Ocorre que muitas vezes o Estado não tem recursos destinados para isso, ou não tem empresas licitadas, ou não tem na sua própria equipe para fazê-lo. Então, acaba que essas pessoas ficam mais tempo no hospital do que deveriam, atentando uma vaga para conseguir ir para casa. Daí, nesses casos, a gente solicita para o assistido da Defensoria Pública que pegue esses documentos, relatório médico, tudo acesso a esses prontuários e encaminhe, vá até a Defensoria Pública para que a gente possa analisar essa documentação, se necessário a gente passar um formulário para o médico preencher e tentar, via administrativamente, com diálogo aí com o Estado, com o município. Se não conseguir, nós teremos que propor uma ação judicial e a gente tem conseguido bastante êxito, conseguido bastante resultado positivo nessas ações. E no caso dos tratamentos fora do domicílio, por exemplo, um assistido que precisa se deslocar
aqui de Goiás para São Paulo, porque só em São Paulo tem aquele tratamento, ou algum assistido que mora no interior do estado, né, e precisa vir para a capital para fazer o seu acompanhamento médico. Como que funciona isso? A Defensoria pode atuar? O SUS deve garantir esse transporte, esse tratamento? Quando que o Estado ou o município deve fornecer os custos para esse tratamento ser efetivado? Primeiro, essa pessoa tem que estar sendo atendida pelo SUS. Não pode ser pessoa que esteja atendida por plano particular ou pelo particular mesmo, diretamente. O segundo passo, tem que ter sido esgotada a possibilidade de tratamento onde aquela pessoa reside. Tem um tratamento para câncer dentro do estado de Goiás, ela não pode escolher se tratar em outro lugar, ela tem que primeiro esgotar aqui. Agora, pode ser que o tratamento dela para câncer seja específico, que ela precise de uma cirurgia específica que não está tendo em condições satisfatórias aqui. Porque não tem vaga, a vaga que tem vai demorar, ou porque o médico que realiza aquele procedimento está em falta, ou não tem o equipamento necessário para aquilo. Aí sim, ela vai ser deferido, deve ser garantido o tratamento fora do domicílio. E aí, como que isso é operacionalizado? O próprio médico dela do SUS, ele deve requerer administrativamente, ele vai solicitar administrativamente dizendo, olha, esgotou a rede aqui. Então, estou solicitando para o SUS que regulem esse paciente, ou seja, que solicitem uma vaga para esse paciente em outro município ou outro estado, e conseguindo essa vaga, tendo o agendamento, tudo lá certinho, pague o tratamento fora do domicílio para essa pessoa. Mas vamos supor que o médico não está ciente do sistema ou enfrentou alguma dificuldade no sistema. A própria pessoa pode solicitar para o médico os documentos necessários e fazer essa solicitação do TFD. E aí é importante esclarecer uma diferença. Se for dentro do estado de Goiás, ou seja, de um município para o outro, goiano, essa pessoa ela deve se dirigir à Secretaria Municipal de Saúde do município onde ela está, não daquele onde ela pretende. Porque quem deve custear vai ser aquele município. Então, a pessoa está no município do interior, não conseguiu, e sabe, o médico dela disse, esse tratamento tem em Goiânia, regulou, existe lá mesmo tratamento, vai fazer a cirurgia marcada por dia tal, hora tal, e ela não tem condições, então ela vai solicitar para a Secretaria Municipal dela, caso o médico dela já não tenha feito. Vai abrir um procedimento para analisar os requisitos e tudo mais. Caso seja de um estado para o outro, a pessoa precisa de um tratamento de câncer, por exemplo, falo de câncer como exemplo, pode ser qualquer outro. Em Barreto, São Paulo, que nós sabemos que é uma referência. Então ela vai solicitar para a Secretaria Estadual de Saúde. No caso aqui do estado de Goiás, ela pode entrar no site, colocar tratamento fora do domicílio, lá existe um endereço, tudo certinho, porque dentro da Secretaria Estadual existe um órgão específico que cuida dessa área. Daí ela pode ir lá no endereço e fazer, se o médico dela já não tiver feito. Eles vão analisar esses requisitos. E sendo positivo, eles vão pagar para ela as passagens, a passagem aérea, ou terrestre, ou até fluvial, tudo depende de onde a pessoa está e o grau da doença dela, qual a exigência, né, o tempo em relação à cirurgia, à consulta que ela conseguiu. E também vai custear despesas de alimentação, despesas de pernoite para aquele paciente. Daí uma pergunta comum, Lívia, e o meu acompanhante? Pode. Aí o que vai depender? Se existe um laudo médico, uma indicação médica ali que determine que aquela pessoa precise de acompanhante para fazer aquele tratamento. Se tiver isso, também deve ser custeado ao acompanhante. Aí a pessoa diz, não, mas eu solicitei, estão demorando muito para analisar, ou então analisaram de forma negativa, ou já está muito próximo da cirurgia que eu consegui e ainda não analisaram. Aí nesse caso, recomendável, como a gente vem repetindo, procure a Defensoria Pública, que nós vamos analisar esses documentos e, se for o caso, se for necessário, nós entraremos com uma ação judicial. E no último episódio, Felipe, a gente falou um pouquinho sobre política por essa luta antimanicomial, a gente tratou um pouquinho disso. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho do que mudou em relação aos tratamentos psiquiátricos, do que era antigamente.
ao que hoje se pratica? Em 2001, nós tivemos uma lei que sedimentou a chamada política antimanicomial. A partir dessa lei, outros dispositivos normativos foram vindo nesse mesmo caminho. Mas a ideia principal é sair de um modelo excludente, que pensava que a pessoa com transtornos mentais deveria ser excluída da sociedade e tratada por tempo indeterminado, que a gente costumava chamar, por isso que é o nome da política, até chamava de manicômios, né? Então a gente tem aquela imagem até de filmes, né? O filme brasileiro Bicho de Sete Cabeças, que a gente chama de hospitalocêntrico, que é uma ideia de que as pessoas deviam ficar sempre afastadas do convívio social, da família, e para ficar em hospitais. E passamos a ter um modelo diferente, que é um modelo de inclusão dessas pessoas na família, na sociedade, e também um modelo de proteção dos direitos dessas pessoas. Ou seja, as pessoas sendo vistas como seres humanos titulares de direitos e garantias, elas não podem simplesmente serem afastadas para facilitar a vida dos outros. E ao contrário, ela tem que ser garantido os direitos dela para que ela seja reincluída na sociedade, caso ela precise de afastamentos temporários, que isso se dê em instituições e com tratamentos que respeitem os seus direitos fundamentais e visando sempre a sua reinserção. Nesse novo modelo, que já não é tão novo, nós temos mais de 20 anos, mas porque a gente ainda está implementando, e já traz uma ideia de internação como último recurso. Então, quando todos os outros recursos extra-hospitalares, ou seja, fora do hospital, se esgotaram, aí sim vai ser feita uma internação, e essa internação ela vai ser prioritariamente temporária, em instituições, como disse, garantidoras de direitos. Então não vamos mais ter o que a gente chamava antes de manicômio. Finalidade permanente é essa reinserção. Então, se esse é o último recurso, quais são os outros recursos? E aí ele passa a trazer uma rede de assistência psicossocial que uma grande quantidade, grande variedade de recursos para tratar essas pessoas e até criar um ambiente social e familiar para as pessoas permaneçam lá. Então, um grande exemplo que a gente conhece é o CAPS. O CAPS é uma forma que essas pessoas são tratadas de forma ambulatorial e permanecem, né, na sua residência. Então, na Defensoria nós temos muitos exemplos de pessoas que muitas vezes chegam lá com a ideia de que precisa ser internado, porque nem conhece, né, a família e tal, não conhece esses outros equipamentos. E a gente consegue, até um trabalho pelo CAM, pelo nosso Centro de Atendimento Multidisciplinar, direcionar e provocar esses outros recursos e não precisar fazer uso da internação. E no caso, com essa mudança de percepção, né, e com essa mudança dos tipos de tratamento, especialmente psiquiátricos, quais que são essas possibilidades de acolhimento, né, que existem hoje, além dessa internação hospitalar? A gente já ouviu falar um pouquinho de residência inclusiva. Eu queria que você nos explicasse um pouco sobre isso, sobre essas outras formas de acolhimento. Essas outras formas de acolhimento, elas caminham nessa linha, né, da internação como último recurso. E no caso da residência inclusiva, elas não têm o caráter de isolar essas pessoas. Elas ficam nos centros urbanos, ficam próximos, né, ou pelo menos a ideia é que ela fique próxima do convívio familiar daquela pessoa, do convívio social que ela já tem, e ela vai receber ali o tratamento multidisciplinar. Então, é necessário psicólogo, psiquiatra, diversos profissionais para ser tratado nesse local. A ideia disso é que ela possa recuperar ali a autonomia dela e convívio também ali com outras pessoas, sem quebrar esses laços dela com a comunidade dela e com a família dela. Objetivando, então, que ao final ela possa ser reinserida no seu âmbito familiar e continuar a sua vida. Então há um trabalho também paralelo à residência inclusiva, deve ser feito também um trabalho com as próprias famílias. As próprias famílias também precisam compreender aquele problema específico que aquela pessoa está passando
e como acolhê-la para que esse tratamento perdure e todos tenham uma boa qualidade de vida. E essa é uma demanda que, caso seja verificado que a pessoa, por exemplo, geralmente a pessoa passa pelo CAPS, e o CAPS indica que precisa de uma residência inclusiva. Caso não seja fornecido, essa pessoa pode procurar a Defensoria Pública para nós analisarmos esse caso e, se for necessário, entrar com ação. E já conseguimos ação judicial favorável, né, decisão judicial favorável, para que seja fornecida a residência inclusiva. Felipe, a gente já falou disso, né, muitas vezes, mas eu queria que a gente reforçasse. Quem precisa da Defensoria na área da saúde, o que ela deve fazer, onde ela deve procurar? Acho que o primeiro passo para a pessoa é saber onde fica a Defensoria na cidade onde ela mora. Então ela pode entrar no site da Defensoria, lá tem endereço e telefones, ela vai achar o núcleo da Defensoria e se dirigir até lá. No caso de Goiânia, é bom esclarecer que, como tem vários núcleos, ela procura um núcleo relativo à saúde. E aí acha o endereço, telefone e pode ir até lá. A princípio ela pode ir lá tirar dúvidas sem precisar de nada. Mas para já otimizar o atendimento, seria interessante ela levar os documentos pessoais dela, ela levar também os documentos de renda, porque a Defensoria Pública ela atende as pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Então a pessoa precisa comprovar isso. Então ela já leva lá o holerite dela, o extrato bancário, o extrato do benefício de INSS, se for o caso, a carteira de trabalho. Então, ela levando esses documentos que comprovem a renda dela, comprovante de endereço e documentos relacionados ao caso. Então, o laudo médico, o receituário do remédio, prontuário médico se ela tiver. Então, todos esses documentos, quando ela chegar lá, vai agilizar o atendimento e vai possibilitar uma análise melhor. Mas se ela não tiver, nesse primeiro momento, todos esses documentos, ela pode ir lá, que ela também já vai ser informada, vai passar o que precisa para que a gente possa atendê-la da melhor forma. Chegando essa pessoa lá, a depender do caso, nós fazemos uma tentativa de solucionar esse caso via administrativo, ou seja, diretamente com o município, diretamente com o Estado, no caso dos planos de saúde também diretamente com eles. A gente encaminha ofícios. E em alguns casos, a situação é resolvida dessa forma. Caso a gente não consiga assim, nós entramos com ação judicial. E tudo de forma gratuita. Tudo. Não é cobrado nada. E depois que entra com a ação judicial, nós seguimos essa ação até, se necessário for, o STF. E também, depois que tem a decisão favorável, nós também atuamos para garantir que aquela decisão seja cumprida. Então, o que a gente chama de cumprimento de sentença, cumprimento de decisão, ou seja, para efetivar aquela decisão. E essa efetivação se dá de várias formas, né? Desde a aplicação de multa até conseguir bloqueios judiciais para que aquela pessoa possa realizar ou comprar aquele medicamento, ou realizar aquela cirurgia pelo particular, sendo pago pelo ente público. Então, convido a quem precisa para que realmente procure a Defensoria, que nós estaremos lá para atender. Felipe, muito obrigada pela disponibilidade. Essa temática da saúde é uma temática que daria uma temporada só sobre saúde. Então, eu queria agradecer, acho que foi muito esclarecedor para nós. Eu que agradeço o convite e agradeço a todos os ouvintes também. Muito obrigado, Lívia. Estamos nos despedindo da nossa temporada do podcast O Direito é Seu, especial Direitos das Pessoas com Deficiência. Muita informação bacana passou por aqui e a Defensoria continua atuando para que o seu direito seja garantido. Viu alguma coisa interessante? Tem uma informação bacana para compartilhar com seus amigos, familiares? Manda o podcast para eles. Essa informação tem que chegar para todo mundo. Precisa da Defensoria Pública do Estado de Goiás? Vá até uma de nossas unidades das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Os endereços você encontra no nosso site www.defensoria.go.def.br. Você já sabe, né? Nós somos da Defensoria Pública do Estado de Goiás e estamos aqui para te orientar sobre o seu direito. Curta, compartilhe e participe, porque aqui o direito é seu.
Este podcast é uma produção da Diretoria de Comunicação Social da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Fiquem bem e até a próxima. Apoio, Faculdade Censo. Supervisão, Tatiane Pimentel. Coordenação, Lívia Amaral. Roteiro e produção, Érico José e Lívia Amaral. Tradução em Libras, Jorlan Queiroz. Transcrição, Iandria Raielen. Edição, Érico José.